A Maísa foi a primeira pessoa oficial da TV Cultura que eu conheci, e é justamente o primeiro encontro com ela, o caso que eu gostaria de contar aqui, porque eu acho que revela um pouquinho da personalidade dela, pelo meu ponto de vista, como eu enxergo a Maísa. Na época eu fazia uma peça com o Paulo Altran chamada O Céu Tem Que Esperar. Eu tinha 9 anos, era uma peça que estava fazendo muito sucesso, porque era uma peça do Paulo Altran e também pelo fato de ser a primeira vez que ele estava atuando com uma criança. Então, estava dando muita notícia, muita gente estava passando por lá. Até que um certo dia a gente recebe um telefonema em casa, minha mãe atende, é uma pessoa da TV Cultura, falando que uma diretora tinha assistido ao espetáculo, tinha gostado do menino, que no caso era eu, e estava pensando num projeto para colocá-lo no programa X-Tudo. Quando falou isso, eu assisti o X-Tudo, meu irmão de 8 anos assistiu o X-Tudo, a gente ficou doido, eu e meu irmão, caramba, o X-Tudo legal, ficamos empolgados. E aí, beleza, marcaram um encontro, ela queria conhecer a criança, por coincidência ela morava na mesma região, assim, praticamente na mesma rua que eu morava na época, na região do Paraíso, em São Paulo, e beleza, fomos pra casa dela, eu, meu irmão e a minha mãe. Quando a gente abre, toca lá, ela abre toda simpática, olha pra mim assim, estranha um pouco e... Mas não foi ele que eu vi. Aí a gente... Pode ser. Por quê? Porque tem 2 meninos que fazem a peça. O Rafael faz de sexta e domingo e tem um outro, que é o Fábio, que é um grande amigo meu até hoje, que faz de quinta e sábado. Talvez você tenha visto o Fábio, que é um excelente ator também. Ela, caramba, talvez eu tenha visto o Fábio. Mas entra, vamos lá. Aí a gente entrou, começou a conversar, desfez mal entendido, provavelmente ela ligou para a produção da peça. A produção da peça não se atentou ao dia que ele foi e acabou passando meu nome. Para minha sorte, o Fábio sabe dessa história até hoje. O Fábio que também foi trabalhar na TV Cultura depois de um tempo, inclusive próximo da Maísa. Mas enfim, acho que era o meu destino naquela hora. E acabou que eu entrei, ela me convidou para fazer um piloto. A gente fez um piloto logo na sequência, deu super certo. Eu fiquei no X-Tudo por mais 5 anos, na TV Cultura fiquei ao total por quase 10 anos. É um lugar que eu tenho muito carinho. E eu acho que essa história acaba mostrando alguns pontos da Maísa. Primeiro, ela sempre foi uma pessoa assim, muito clara, muito transparente, muito fácil, muito franca, para dizer, opa, acho que não foi ele que eu vi. Ao mesmo tempo, tem jogo de cintura para... Vamos tentar trazer essa situação. Talvez esteja rolando outra oportunidade aqui. Vamos escutar um pouco essas pessoas. E a sensibilidade que ela sempre teve com crianças. Não à toa, ela escreve, faz programa e trabalha com crianças há tantos e tantos anos. Então, eu conheci ela já faz 31 anos e ela já trabalhava. Então, ela teve essa sensibilidade de provavelmente não querer frustrar uma criança ali, pelo menos naquele primeiro encontro, de dar uma chance para ver o meu trabalho. E no fim, a seriedade, provavelmente ela viu que eu entregava o que ela buscava, então me deu o papel, vamos chamar assim. Eu sou muito grato, para mim mudou minha vida. Realmente mudou, porque entrar na TV Cultura, tinha muita experiência com teatro e com publicidade já, então já frequentava muito set de gravação, mas na hora que você entra numa televisão, que tem um outro esquema de produção, outra forma de industrializar as coisas, estavam rolando muitas produções legais. Num estúdio era o X-Tudo, no outro era o Castelo Rá-Tim-Bum, no outro era o Gloob Gloob, eram programas marcos, assim, clássicos, que estavam sendo feitos ao mesmo tempo. Então, ter a chance de circular esse bastidor com esse acesso privilegiado que eu tinha por ser apresentador de um dos programas, me formou profissionalmente e caráter também, ética, tudo. E a Maísa, justo, é uma referência que eu sempre tive, tanto de caráter, de ética, quanto de profissional. É essa pessoa que parece que está de bem com a vida, que é séria, que é talentosa, que é sempre muito respeitosa, de uma educação, assim, de uma elegância. Então, ela sempre teve, para mim, como uma referência muito forte, profissional e também pessoal. Por isso que eu estou muito feliz de mandar esse depoimento aqui, contando um pouco essa nossa história. Vamos falar de X-Tudo? Não é um hambúrguer, não. Tô falando do programa, aquele que ficou 10 anos no ar ali na TV Cultura, que acompanhou boa parte das crianças aqui no Brasil. Pelo menos foi o meu caso. Eu assisti muito X-Tudo e vamos falar com
a pessoa que idealizou esse formato, a Maísa Zakzuki. E aí, Maísa, tudo bom? Tudo ótimo, adoro falar sobre esse programa, é uma delícia. Deixa eu te perguntar o seguinte, o hambúrguer X-Tudo te influenciou? Muito. Sério? Essa história, sim, porque na época foi assim, vamos lá. Eu era assistente de produção na TV Cultura e eu era apaixonada por um programa chamado Globinho, na TV Globo, que era meio jornalístico e tal. E eu falava, gente, não vai ter mais esse programa, né? Quem sabe a gente pode fazer um aqui? Eu era assistente. Aí montei uma ideia de um catadão que tivesse tudo de jornalismo, aí você vai entender daqui a pouco o nome, e fui apresentar para a Bia Rosenberg, então coordenadora do departamento infantil na época. E ela falou, que legal, então a gente podia... Pensa num nome, né? Tinha até um nome provisório, um número, KLX, uma coisa assim. E aí meu irmão tinha acabado de voltar do Nordeste e veio com as fotos do sanduíche que ele comeu, chamado... X-Tudo. Que tinha... Tudo. Exatamente. Falei, cara, vou levar essa ideia para chamar um X-Tudo. E aí foi assim, adoração imediata. E a partir disso, a Bia Rosenberg pensou, então se a gente tivesse um boneco com essa letra, X, e foi daí que surgiu essa criação coletiva a partir desse projeto que eu apresentei para ela. E aí eu falei, legal, né? Eu vou dirigir meu primeiro programa, eu era nova, né? Devia ter uns 23 anos e tal. Ela falou, não, vamos chamar alguém bem bacana, né? O que eu acho ótimo. Na época eu falei, não sou eu, né? Não. E aí eu fui produtora durante muitos anos desse projeto, desse programa. Iniciou com outro diretor, depois passou para outro, e eu fui a terceira diretora. Consegui chegar subir a escadinha, né, da carreira e virei diretora do X-Tudo. Então, eu sou a pessoa que acho que ficou mais tempo no programa, né? Que eu fiquei do começo ao fim. E tenho muito orgulho porque eu aprendi, ali era uma escola que a gente teve de tudo, né? Como programa de televisão de conteúdo de qualidade para criança. Como o próprio nome diz, né? X-Tudo. Então Sim. Tinha que ter de tudo mesmo. Então lá a gente descobriu linguagem para falar para a criança, como falar, a gente descobriu que a gente poderia falar de tudo, né? Só bastava como saber, como tratar, respeitando a criança. Dali surgiu também o termo de chamem um adulto. Foi dali, foi toda dessa escola da TV Cultura, né? Naquele pacotão que tinha na grade de programação gerida ali pela Beth Carmona, né? Foi um pacote muito, muito legal que todo mundo não esquece, né? Como é que foi... você falou que você era assistente antes de outro programa. Que programa que era que você fazia lá? Bom, eu comecei na TV Cultura como estagiária, 2 anos de estágio, na época que a gente não sabia que podia tirar férias, então eu fui direto. Nossa, eu comecei era dividido departamento de educação e departamento infantil. E eu fui escalada para ficar no departamento de educação. E lá tinha um programa chamado Vestibulando. Nossa, lembro. Você lembra? Lembro, claro. E minha função era fazer de tudo, incluindo atender os telefones, né? Era tudo, não tinha e-mail, obviamente. Não tinha WhatsApp, né? Não tinha nada. Então eu falava alô, vestibulando, né? Caraca. Chegava em casa, eu falava alô, vestibulando, né? Então... E aí eu fazia de tudo. Fui assistente da Rita Okamura durante muito tempo, depois fiz outros programas, fiz programa de livro, fiz programa... Tudo que tem na internet hoje a gente fazia como programa e experiência, programa de saúde, e depois eu dei uma saidinha rápida depois que eu me formei, voltei como já no departamento infantil, trabalhando num programa chamado Revistinha. Sim, também do Flávio também. Também do Flávio, e aí eu fui assistente, e a partir disso fiz Gloob Gloob, e fiz uma porção de coisas já no infantil. E me apaixonei pelo infantil, e não saí mais. Né? Só programa legal, hein? Programas muito, muito prestigiados, né? Programas bons, né? Bom, pelo menos o pessoal da minha época lembra com muito carinho. Quem assistiu lembra muito, assim. Eu não esqueço de jeito nenhum. E é legal dessa trajetória profissional que não tem programa que eu tenha feito que eu fale assim, nossa, não gostei de fazer. Não tem, é isso que é incrível, tipo, né? que saco, né? Nossa, foi um atrás do outro e
era uma família, um clichê falar, mas era uma família, somos amigos todos até hoje, né? Uma amizade de 35 anos e tal. E aí eu fiquei durante 12 anos, né, na TV Cultura, e depois que eu parti também para programação infantil, fui para o Disney Channel, né, que era hospedado no SBT, e a partir disso comecei a fazer um monte de outras coisas. No Disney Channel era o Cruz. Eu fiz o Zapping Zone, eu dirigia o Zapping Zone. Ele era mais... Foi depois o Zapping, não foi? Do Cruz? Ele chegou a ser simultâneo à veiculação, mas o Cruz veio antes, né, na verdade. E então tem sido uma trajetória bacana, né, assim, sempre defendendo o conteúdo de qualidade. E quando chegou no ano 2000, que eu estava quase saindo da TV Cultura, eu comecei a escrever para criança, sempre para criança. Não, e olha, gente, o que eu ganhei aqui, que fantástico, ó. A Árvore da Família. E esse livro que está há bastante tempo já nas livrarias, né, É uma Maísa? publicação, esse é o meu terceiro livro, eu publiquei em 2008. Então é um livro que é meu best-seller, né? Um livro que é um projeto das crianças por aí. É um deles. Mas agora assim, lá no X-Tudo, qual foi o maior desafio que vocês tiveram? Eu acho que achar a linguagem que a gente respeitasse as crianças. A gente já pensava na época em compor, em atender todas as classes, todas as raças, respeitando as escolhas das pessoas. Então, acho que era uma linguagem que a gente já tinha o politicamente correto naquela época, sem saber, né? A gente procurava dar receitas com ingredientes acessíveis, com nutrientes, né, à medida do possível. Claro que rolava, às vezes, um leite condensado, né, e tal, mas a gente sempre alertava da coisa do açúcar. Então, acho que a gente foi pioneiro nessa coisa de receita para criança também, né, experiências, e virou vamos dizer, um legado de material que até hoje, encontrei uma professora no fim de semana, ela falou, você me formou e eu uso esse conteúdo até hoje para as minhas crianças. Então, a gente formou um legado de conteúdo que tá ali, é só reformar, né? Então, acho que o desafio foi um caminho de contemplar essas diferenças e respeitar, sem preconceito para quem a gente estava falando, né? Você falou das receitas, você sabe que tem uma receita que eu aprendi no X-Tudo que eu lembro até hoje? Qual? Foi uma receita, era uma sobremesa, que era com fruta. Então você pegava uma lata de pêssego em caldas, e aí você batia isso com a calda tudo no liquidificador. Aí você pegava melão, só que assim, o melão, vocês usaram um negocinho que fazia umas bolinhas assim no melão, e eu não tinha isso, aí eu fiz picadinho mesmo. E aí jogava nessa calda que ficava do pêssego e mandava ver. Meu, eu lembro que eu enchi o saco dos meus pais até eu fazer essa... Você lembra disso, pai? Até eu fazer essa receita, eu não parei de encher o saco deles. Não, tem que comprar, não fazer. Aí e você deve lembrar que provavelmente a gente falava, se você não tiver o boleador, que chamava boleador, o negócio de pegar a bolinha, aí. Não faz mal, você usa de outro jeito e tal. E a grande graça do Rafa é que ele não era um cara habilidoso. Ele derrubava, ele era uma criança, então havia uma identidade da criança que via ele fazendo, sem aquela coisa de, eu sou perfeito. Não, ele fazia, derrubava, e tinha o X ali para dar aquele apoio e ficar. A fala, a gente sempre pensava assim, não vamos dar a fala de adulto para uma criança, porque ia ficar falso. Então, ele era criança mesmo, e aí o X, que era o sabichão. Então, tudo que era informação era um diálogo para o X. Então, isso foi uma sacada bacana que a gente teve ali, né? Agora, eu lembro que o X-Tudo tinha muitos quadros, muitas entrevistas e matéria fora, essas coisas assim. Meu, como é que era produzir tudo isso? Então, a gente tinha até que uma equipe grande de funcionários, assim, eu acho que por volta de 10 pessoas. A gente dividia os quadros e a cada temporada, a gente tentava tratar um outro assunto. Então, a gente abordava, tinha um espectro grande, né, do conhecimento ali, tinha ciências, tinha a língua portuguesa, você tinha a parte de entretenimento, você tinha arte, você tinha música, você tinha esporte. Então, era uma grande revista eletrônica
dividida por algumas pessoas que a gente dividia em equipe ali e ralava, né? Foi uma produção que não tinha uma verba absurda, porque a gente estava, ao mesmo tempo, produzindo que o Castelo era um programa patrocinado, com grana, então a gente era a produção pobre da época da TV Cultura. E a gente conseguia com os recursos ali da própria fundação. Então, um exemplo, a gente ia fazer uma receita que nem você falou. A gente comprava ingrediente para 3 refações, porque se desse errado... E era legal, depois a gente comia, tal, mas assim, se fizesse mais que 3 vezes, a gente... Já deu ruim. Aí não rolava, né? Mas ainda vocês pegaram uma fase boa, porque o Flávio de Souza contou que no Catavento uma vez, foi no Catavento, eles precisavam de banana. Uma banana pra fazer. Quanto custa uma banana? Uma banana. Ele falou que, eu tive que pegar a assinatura que, tipo, com 3 pessoas, foi uma coisa absurda pra conseguir uma banana pra usar no programa. Sim, a gente teve histórias assim de sair pra uma produção, tinha que produzir um café da manhã e tal. Às vezes a gente comprava do nosso bolso, porque era o que tinha, comprar um pãozinho não rolava, não era nem a grana, mas era o que você falou. A burocracia atrasava, né? De você pedir, solicitar vários carimbos e não sei o quê, então não rolava. Então a gente se virava, entende? E eu acho que parte da criatividade ali nasceu dessa necessidade, até por a gente não ter todos os recursos. Então a gente criava, era coisa com papelão, era sabe, tipo o Renato Aragão, que depois mostrava que aquilo era de papel. Então acho que nasceu dessa dificuldade mesmo, sabe? Agora a gente falou das matérias e eu lembro muito do Norival, né, no programa e tudo mais. E eu gravei ele falando um pouquinho do X-Tudo. Vamos assistir? Vamos. Olha ali. Bom, com relação ao X-Tudo, o X-Tudo, eu fui chamado pela produção da TV Cultura para fazer o X-Tudo, e aí a gente tem aquelas reuniões e tal, com a produção, com a direção, com professores de português, com professores de sociologia, com alguns outros professores que na hora não me recordo mais, mas uma coisa que me chamou a atenção foi que a gente estava lendo o texto o primeiro texto que a gente leu, e aí uma professora, eu falei uma palavra, não me lembro mais qual é a palavra, mas vamos supor que fosse uma palavra assim, inconstitucional, por exemplo, fosse falar inconstitucional. Aí eu falei assim, gente, é um programa para criança, por que não falar uma palavra difícil dessa? Não vamos mudar, vamos pôr uma outra palavra, um sinônimo, qualquer coisa assim. E a professora de português levantou e falou assim, este programa não é para dar o que o público quer. Esse programa é para ensinar o que o público não sabe. O que o público quer, as outras TVs já dão. As outras TVs fazem pesquisa para ver o que eles querem. Nós não fazemos pesquisa. Nós aqui da TV Cultura não fazemos pesquisa. Nós damos aquilo que eles precisam aprender. Esse é o intuito do programa. E eu nunca mais abri minha boca, entendeu? Porque eu aprendi realmente isso, que tanto na TV Cultura como no teatro, a gente não tem que mudar texto, entendeu? Para que o público compreenda. O público tem que compreender no seu contexto geral. Mas um termo que o público não saiba, ele vai aprender lá. É para isso que serve a nossa cultura, né? A cultura do teatro, que é diferente da cultura de TV, que a TV realmente ela vai atrás daquilo que o povo quer, que o patrocinador exige isso. O patrocinador quer público, ele não quer cara que mude de canal, né? E eu aprendi isso com o Ratibum. Nessa primeira reunião com o Ratibum, eu aprendi isso. E o Ratibum, X-Tudo, desculpe, X-Tudo. E o X-Tudo me deu isso aí. Foi o primeiro trabalho, assim, depois do Revistinha, foi o X-Tudo. E ele me deu essa noção do que era realmente a TV Cultura naquela época. Eu fazia um apresentador que tinha vários quadros do X-Tudo. Eu fazia alguns quadros. Eu tinha um quadro do apresentador que ficou famoso, que era Você Sabia? Né? Você Sabia? E eu fazia uma pergunta que era respondida pelo Márcio Ribeiro, que hoje é falecido, infelizmente.
o Márcio Ribeiro respondia as perguntas, e o Márcio Ribeiro fazia um cara meio idiota, um imbecil, que não sabia nenhuma, as perguntas mais simples que eu fazia, que era que o público infantil entenderia, e ele não entendia. E eu falava, errou e tal, não sei o quê, você errou, você sabia, não sei o quê, papapá. E a gente fazia também matérias, as matérias da TV Cultura. Com a TV Cultura eu conheci a Disney, eu conheci o Santiago do Chile, eu conheci a plataforma de petróleo, eu conheci uma opção de coisas, criação de marisco no mar, na Ilha Grande, fui conhecer a Ilha Grande e a criação de mariscos que tem lá, sabe, a cultura de mariscos. E muita coisa eu aprendi com o X-Tudo. E as matérias agora tem uma coisa muito engraçada, que era sobre o Márcio Ribeiro, que a gente ia, cada vez ia ou eu ou ele fazia a matéria, né? Então, assim, por exemplo, nós temos uma matéria para fazer em Tampa, nos Estados Unidos. Aí eu falava, legal. Porque um ia, depois o outro ia em outra matéria. Então, você vai em Tampa, o outro vai para Santiago do Chile, o outro vai para Disney, o outro vai para Foz do Iguaçu, ou vai para não sei o quê. Então, se revezava, né? E o Márcio Ribeiro queria fazer todas as matérias. E aí, uma vez eu estava lá, ele tinha acabado de fazer a matéria de Tampa, e aí tinha a matéria da Disney para fazer. Eu falei, bom, eu vou na Disney, né? Vou fazer matéria da Disney. Aí, quando eu cheguei lá, eu falei assim, não, o Márcio Ribeiro vai na Disney. Eu falei, mas ele foi em Tampa? Não era eu para ir na Disney? Ela falou, mas ele falou que você não anda de avião. Eu falei, mas que filho. Aí eu falei, minha história dele é mentira dele. É claro que eu ando de avião. Então tá bom. Aí eu falei, matéria no submarino, no Rio de Janeiro. Era para eu fazer, matéria no submarino. De repente, não me chamaram, eu nem sabia tal. Eu não fui, mas não me chamaram, porque a gente não gravava todo dia. Aí, quando eu cheguei lá, e a matéria do submarino? O Márcio já fez. Eu falei, mas não era eu para fazer? Ele falou que você tem claustrofobia. Eu falei, mas esse cara tá me tirando, não é possível, cara. Eu ficava meio puta da vida, entendeu? Aí eu falei com ele, ele dava risada, ele falou assim, não, eu quero, ele dava risada. Aí um dia nós estávamos lá e falou assim, amanhã tem matéria de helicóptero, que a gente vai conhecer as fazendas de eucalipto aqui no interior de São Paulo, vai passear não, vai andar de helicóptero e fazer a matéria. Aí ele falou assim, eu vou porque quando eu volto tenho medo de altura. Eu falei, você vai pro inferno? Eu estava junto, né? Aí eu falei, eu vou fazer a matéria. Porque é esse negócio, você não ganhava bem, mas você tinha como se divertir, né? Você fazia umas coisas, viajava e tal, e era muito legal. Então essas coisas do X-Tudo que era muito bacana. E foi uma grande lição o X-Tudo. Para mim foi uma grande escola. Sabia disso, dessas coisas, mas... Não. Eu fiquei emocionada, porque... Nossa, foi muito bom, foi muito bom. Vai chorar que senão eu vou chorar também, eu sou chorão, hein? Eu não sabia que eles eram tão felizes assim, é. porque eles reclamavam, né? Eles reclamavam bastante. Tinha essa disputa de pegar de quem ia fazer a matéria. Eu não sabia dessas coisas. E o Márcio era um grande criador de mentiras também, né? Então era difícil. Eles brigavam, acho que eles passaram um tempo sem se falar, inclusive, davam uma certa confusão e era difícil a gente selecionar quem ia fazer a matéria, né? Mas as matérias eram disputadíssimas. Gente, desculpa. Imagina! É muito, muito gostoso ver que para ele isso foi um aprendizado. E o que me chamou a atenção foi esse ponto de a gente não, que eu já tinha falado, a gente não desrespeitar a capacidade das pessoas de aprender, né? Uhum. Então, a gente estava formando pessoas, a gente estava sempre tentando levar a mais. E essa não compreensão de alguma palavra, que a gente chamava de a não compreensão do léxico, né, de vocabulário, não faz com que você não entenda alguma coisa. Uhum. Ao contrário, a gente tem que levar a mais para eles captarem o que eles podem, né?
E isso a gente naturalmente fazia, né? Hoje, se você pegar e estudar isso, que você... Era uma coisa natural, a gente fazia de um jeito quase que empírico, né? Depois que a gente foi normatizando a forma de fazer, e aí ficou um formato, uma maneira TV Cultura de se trabalhar, né? Que depois foi bem copiada. Como é que era trabalhar, assim, equilibrar essa questão do educacional com o entretenimento? Ou seja, para você ensinar sem ficar chato. Porque eu acho que esse era o desafio, né? Eu acho que humor. Então, a gente sempre, todos os quadros, procurava ter humor. E o humor, ele tem o entretenimento, ele é divertido, ele não é pesado. Então, a gente trabalhava com essa linguagem bem humorada, dinâmica, tinha que ter ritmo, e uma edição bem trabalhada, com uma direção de arte legal, com trilhas do Helios Skind no começo, depois a gente teve Renato Lemos também. Mas, então, eu acho que era uma linguagem do humor, que se você não tem humor, é difícil você trabalhar. E tinha um pouco da ficção, um pouco do lúdico. Então, as reportagens, elas não eram meramente jornalísticas, elas tinham geralmente um mote ficcional para acontecer. Então, você pegava assim, vamos dizer, o Márcio foi até gravado no meu apartamento, era uma matéria de eletricidade, e ele era o cara que gastava toda a luz, né? Tomava um banho demorado, acendia todas as luzes, e aí acontecia alguma coisa que caía a luz, então isso era um motivo para fazer uma matéria sobre quem apaga a luz da cidade, né? Então, eu acho que tinha essa ficção misturada. Estou pensando aqui com você, a fórmula era misturar humor, ficção com informação. Aí igual a entretenimento. E o entretenimento informativo, de qualidade, né? Por que a gente fala de qualidade? Porque a gente buscava temas quaisquer. Assim, a gente falava de doação de sangue, a gente falava de AIDS, a gente falava de doença, mas a gente falava você viu, ele falou de Tampa. Nós fomos convidados para ir para Tampa e a gente trouxe daquela oportunidade matérias sobre zoológicos, sobre peixes ameaçados de extinção. E era muito divertido, e trabalhar era divertido com eles. Tinha a dificuldade, a disputa, eles às vezes reclamavam, o calor e não sei o quê, e demorava para gravar e não sei o quê, mas tinha uma diversão genuína por parte de toda a equipe. Então era um negócio, eu acho, difícil acontecer de novo. Porque tudo foi conspirado numa grande equipe e que durou bastante, né? Hoje em dia, eu acho até raro isso, né? Uma coisa durar tanto tempo com tanta gente, as mesmas pessoas. E agora o Norival, ele tá falando já da parte que veio o Márcio Ribeiro, né? Porque o X-Tudo, ele começa com o Gerson de Abreu, né? Como é que foi essa mudança do Gerson pro Márcio? O pessoal sentiu muito? Teve alguém que falou, pô, mas trocou, né? Não sei, porque como eram dois gordinhos de óculos e eles tinham um jeito muito similar, eu como criança não tive um choque muito grande. Eu acho que eu achava até que era a mesma pessoa, sabe? Eu falei assim, mas ele tá um pouquinho diferente, mas não sabia entender, não sabia dizer o que era exatamente, sabe? Eu, na minha opinião, na época que eu tinha, eu falava, gente, eu acho que podia procurar alguém diferente, e justamente para não acontecer isso, não vamos ficar lembrando dele desse jeito, mas foi um teste de elenco e o Márcio se saiu super bem, ele já tinha feito muitas participações no Rá-Tim-Bum, né? E ele passou no teste e acharam legal. Agora, o Gerson era também um cara, todos são ali, né, insubstituíveis, mas ele fez de um jeito diferente. E o Márcio era um cara muito culto. Muito culto. Ele tinha, na época ele já via séries, ele já via Seinfeld, ele trazia o jeito dele atuar muito interessante. E o talento do Norival é um negócio assim, inquestionável, né? Para mim é um dos maiores atores do Brasil, Norival. Então formou uma dupla muito interessante, né? E a gente também deu umas cabeçadas também, não vamos dizer que não. A gente tentou outro formato. Na última
Na última, vamos dizer, temporada, a gente trouxe mágica, a gente trouxe outros atores, não tinha tanta ficção, porque era um momento também com pouca verba. Então, ele aconteceu naquele momento. A gente trouxe até uma menina que era loira, e aí, porque ela tinha uma simpatia muito grande, mas eu não sei se a escolha foi uma coisa que incomodou as pessoas, né? Pelo fato dela ser loira. Então, assim, a gente deu umas cabeçadas, não vamos dizer que não, mas eu acho que fez parte, né? A gente estava ali, todo mundo aprendendo um novo jeito de fazer televisão para criança. Agora, é interessante você falar essa questão do Norival, porque o Norival veio aqui, né? E aí, na entrevista com ele, ele falou assim, não, eu faço as coisas, depois eu nem assisto, não gosto de assistir, porque eu acho tudo horrível. O que eu fiz foi horrível, ficou ruim e tal. Então, ó, seu Norival, é pra você assistir, tá vendo o que ela falou aqui, ó? Um dos melhores atores do Brasil. Isso não é pra qualquer um. Para de achar que o que você faz é ruim, né? Mas... Eu acho isso, já falei isso pra ele e quando eu assisto as peças dele, vou lá e falo, cara, você me emociona, porque ele é um cara fabuloso, o timing do Norival... É um negócio impressionante. Agora, ele não é repórter, então eu acho que isso que ele fala que ele aprendeu, porque ele foi descobrir as reportagens, a gente aprendia. Então, só que o legal é que ele trazia a parte ficcional pra gente e a gente aprendeu a fazer, né? Mas agora teve uma troca também no meio que foi o X, né? Porque o X era feito pelo Fernando Gomes. Então o programa começa em 92 e aí em 98 o Fernando Gomes tem que sair e quem assume é o Henrique Serrano. Serrano, espanhol. E aí ele assume o X no lugar. E eu lembro porque, como assim, ficou 10 anos, e isso é interessante porque assim, se a pessoa começa assistindo o X Tudo com 10... ela vai estar com 20 quando termina o programa. Se ela começa assistindo, né, com 5 anos, ela vai estar com 15. Então acompanha, assim, praticamente o período todo ali de infância, adolescência, né? Então eu lembro que eu já estava adolescente quando eu já estava parando de assistir. E aí eu falei, nossa, o X está diferente, aconteceu alguma coisa com ele. E acho que foi justamente essa questão da voz, né? A gente falou, vamos imitá-lo ou vamos fazer outra voz, né? Então a gente chegou no meio termo ali, era o que o Henrique, que é um talentosíssimo bonequeiro, né, ator também, conseguiu trazer, mas a comparação é sempre inevitável, né? Você sabe que ontem eu estava vendo um filme dublado, e na metade do filme muda a voz da pessoa. Falei, gente, só o diretor de dublagem não percebeu? Né? Então, assim, a gente se incomoda mesmo, mas ali era dentro de um programa de 1 hora, né? E ali não tinha o que fazer. O Fernando foi fazer outros programas e passou a bola pro Henrique. Mas é inevitável, né? Mudar a voz. Mas agora, como é que foi trabalhar com criança? Porque tinha muitas crianças, né? Tinha o Rafa, né? O Raceceitas, a própria... Fernanda A Fernanda Souza, que depois alavancou mais ainda ela, porque ela foi fazer Chiquititas, essas coisas assim, que eu acho que foi onde ela ficou bem famosa mesmo com Chiquititas, né? Mas como é que era trabalhar com as crianças no dia a dia? Dava muito trabalho? Era difícil decorar texto? Como é que era a dinâmica? Olha, a gente tinha... Bom, em primeiro lugar que a TV Cultura tinha um compromisso com as famílias muito sério e com a escola. Então, a criança tinha que estudar, ela tinha que ir bem na escola e a prioridade era fazer a escola e não a TV Cultura, né? Então, os horários eram respeitados, as crianças eram buscadas, às vezes na escola, mas elas tinham que estar alimentadas, então não tinha, não extrapolava o horário, não fazia hora extra, então era um período curto que elas trabalhavam. E isso rendia um trabalho bacana com elas, né? E sempre acompanhada dos seus familiares. Então, a gente eu tenho uma relação até hoje com a mãe do Rafa, né, a Sandra, e ela gosta muito da gente, porque ela ficava tranquila com a gente. Eram pessoas que as famílias confiavam na mão da produção. E as produções, as produtoras, os produtores eram treinados por nós para tratar bem, para sempre trazer com segurança uma criança, sempre acompanhado de um adulto. O adulto não ia num carro sozinho, sem ninguém. Então, tinha umas normas que a gente foi criando.
e que ficaram normas que espero que sejam seguidas em todos os programas, né? Porque as crianças são vulneráveis a muitas coisas, né? A gente se preocupava, o ator está ali fumando na frente dessa criança. Então, a gente procurava... era uma extensão da família, sabe? Eu vejo assim, pelo menos. Tipo, proteger, né? Tipo, você proteger. olhar assim, cigarro, criança não vai dar muito certo isso aí, né? Vamos... Exato. Que é uma coisa que talvez um pai ou uma mãe faria num dia a dia comum. Exato. Mas os pais, eles tinham um papel fundamental para treinar, para decorar o texto, né? Para saber. Eles eram muito talentosos. A Fernanda Souza tinha textos, falas enormes, o Rafa também. Então, eles estudavam, sabe? Eles se preparavam. E acho que funcionou porque tinha essa parceria, sabe? Mas como é que você acha que o programa impactou as crianças, né? Porque, igual eu tava comentando da... Peraí. Vamos mostrar um outro depoimento aqui do Marcelo Mansfield que a Maísa Zakzuki não viu. Ela tá vendo agora no lançamento desse episódio. Vamos ver. Eu fui parar no X-Tudo muito casualmente, muito sem querer, muito hora certa, lugar certo. Eu tinha contrato com a TV Manchete, falecida TV Manchete, e aí quando o contrato acabou, voltei para São Paulo e um dia eu fui passear na TV Cultura. Eu morava pertinho e falei, vou dar um pulo lá para ver o pessoal da maquiagem, para ver o pessoal da técnica. Né? Eu tinha trabalhado com todo mundo ali na época do Rá-Tim-Bum. Então, para rever o pessoal e tal, e aí eu estava subindo as escadas lá para ir para as produções da TV Cultura, e encontrei com a Regina Reda, uma diretora de cinema, que estava lá, o que você está fazendo aqui, que você veio, eu vim fazer isso, eu estou envolvida num projeto aqui de um programa infanto-juvenil. Eu falei, tem alguma coisa para fazer? E ela falou, tem. E aí, na mesma hora, eu fui conversar com a Maísa Zakzuki, que era a mãe da matéria, porque, pelo que eu lembro, foi isso. Tinha um pequeno problema nos horários do sábado da TV Cultura, e a Maísa entrou com um projeto, que era o projeto do X-Tudo. Aí eu falei com a Bia Rosenberg, que era a chefe, e aí logo eu já fui cair no Rá-Tim-Bum, que no comecinho era só o Gerson de Abreu, a Raquel Baixa, eu, e acho que o Henrique Strotter, meu querido amigo Napão. Acho que ele já estava também, não vou lembrar. E, obviamente, o X já fazendo parte do projeto. E eu fazia um quadro muito legal, que era um quadro de curiosidades, então era muito interessante. Cada vez que vi o texto, eu falava, que maravilha. Isso é uma maravilha. Então, assim, eram essas curiosidades. Por que a abelha faz bzzz? Por que isso, por que aquilo? E sempre vestido como? Se ia fazer um cozinheiro, estava vestido de chefe. Se ia fazer uma abelha, estava com as anteninhas. Então, era uma coisa muito legal, muito criativa. E tinha uma característica ali dentro do X-Tudo, que na gravação a gente tinha que falar um português impecável. Não tinha gíria, não tinha nenhuma brincadeira com a língua portuguesa, porque o programa era dentro da TV Cultura, dirigido a um público infanto-juvenil que tinha que falar e ouvir o português direito. Uma curiosidade é que o programa fez muito sucesso, mas fez muito sucesso, é um absurdo. E eu fui passear na Disney com a minha sobrinha, e o Gerson de Abreu foi passear na Disney com a família dele, e a gente se encontrou lá, e eu lembro que as crianças olhavam pra gente com uma cara de quem diz, mas espera, mas eles não são da Disney, eles são do X-Tudo. Então isso foi uma coisa curiosa que a gente sacou, que a gente estava sendo reconhecido ali pelos brasileiros que estavam passeando na Disney. Foi uma coisa muito legal e muito curiosa. Eu sei que eu fiquei 1 ano fazendo X-Tudo. No final desse 1 ano, eu fui fazer a novela Mulheres de Areia, e aí mudou o programa, entrou acho que a Fernandinha Souza, o Márcio Ribeiro, o Norival Riso, mudou o elenco do programa todo. E eu vou falar uma coisa para você, eu tenho saudade, viu, do X-Tudo. Era um projeto muito legal, um projeto que eu acho que deveria voltar para a grade infantil da TV Cultura. Vou mostrar agora aqui para vocês algumas fotos do X-Tudo, dos personagens que eu fazia no X-Tudo. Mas como é que você acha que o programa impactou as crianças, né? Porque, igual eu tava comentando da
da idade delas, né? Pô, a criança começa assistindo X-Tudo com 10, ela vai ter 20 e o programa tá acabando junto com ela. Pegou a adolescência toda ali, a juventude. Provavelmente ela até parou de assistir, às vezes, o programa antes. Ou se a criança tem 5, ela vai ter 15, né? Ou se ela nem nasceu, ela tá pegando ali o finalzinho. Como é que você acha que impactou? Porque, assim, eu acho que hoje deve acontecer bastante, né? Você às vezes encontra alguém igual eu, um marmanjão, aí você fala, não, faz X-Tudo e tal. X-Tudo, puxa, assisti, era maravilhoso. Eu acho que você recebe muito esses feedbacks hoje, né? Sim, eu acho que, pensando agora, esse programa ele tinha uma coisa genial, que era ser um programa com target, com ibope, com familiar. Então, uma pessoa de 80, quanto uma pessoa de 5, ela tinha uma capacidade de se entreter ali, seja pela cor, seja pelo conteúdo, seja pelo humor. Então, ele conseguia atrair um amplo espectro de idade. Eu acho que isso é um ponto que a Disney faz. Você vai assistir um filme da Disney, uma animação, ele tem várias camadas de leitura, independente da sua classe social, do seu status, da sua idade, dos seus valores, entende? Eu acho que ele conseguia, de uma forma ou outra, levar esse conteúdo e esse material de forma diversa. E também a gente tem que pensar que ele estava no momento certo ali. Ele estreou 18 horas, se não me engano, um horário que foi uma grade que começou experimental e foi um sucesso. A gente batia Boris Kazoy, imagina, né? O grande jornalista da época e tal. E então ele estava eu acho que tinha uma ascendência na grade de programação que culminava no X-Tudo. Então a gente foi favorecido nisso. Então as pessoas, os adultos conseguiam chegar. E a gente tem que lembrar que a gente não tinha internet, a gente não tinha opções de streaming. Então, eu acho que a gente tinha tudo favorável para ganhar público, né? Você acha que um programa igual o X-Tudo teria espaço hoje? Porque a gente, né, você falou, não tinha streaming, não tinha internet, não tinha celular, e hoje o pessoal está cada vez mais enfiado dentro do celular, né? Vendo as coisas na internet. Você acha que um programa igual o X-Tudo funcionaria? Acho, mas eu acho que ele era uma coletânea, né? Ele era compartimentado. E talvez hoje as pessoas elas são mais nichadas, elas vão buscar aquilo que elas querem, né? Então você pega no Spotify aquilo que você quer e não aquilo que te dão. Então, eu acho legal e, ao mesmo tempo, você fica um pouquinho mais no mesmo, né? Você fica mais vítima dos algoritmos, né? Tem coisas legais, mas eu acho que essa colcha de retalho, assim, de tantas áreas do conhecimento, eu acho mais difícil hoje. Não sei, posso estar enganada, mas, assim, um programa de cabo a rabo, de variedades, talvez as crianças não busquem, elas busquem aquilo que lhe interessa. Uma coisa mais específica, né? Não sei, é uma coisa que teria que fazer um teste, né? Porque, então, mas aí você trouxe uma coisa que é interessante. Hoje a criança busca, né? Antes não tinha isso. A gente ligava a TV, o máximo que a gente buscava era o canal. E eram poucas opções, né? Considerando que às vezes não tivesse TV a cabo. Né? Mas mesmo com a TV a cabo, ainda era poucas opções se a gente comparar o mar de opções que a gente tem hoje. Exato, e eu acho que assim, a gente não deveria perder essa curadoria que alguém bom faz para você. Então, assim, a criança precisa de uma curadoria de coisas legais. E isso, o papel da TV Cultura ali, né? Ela mostrava caminhos, ela dava assuntos, ela trazia coisas que hoje talvez você ache coisas legais, não estou... desprezando a capacidade das crianças nem do espectador, mas eu acho que a gente fazia essa curiosidade, você ficava tranquila, você ligava ali, tua criança ia ver uma coisa bem bacana. Não, TV Cultura você podia ficar tranquilo em qualquer programa. Exatamente. Até os programas que seriam para adultos, vamos supor assim. Exatamente. Telecurso 2000, o próprio Vestibulando, essas coisas. E a gente tinha especialistas para fazer isso, né? Gente da área de educação, gente da área de pedagogia. Era tudo muito checado, né? Eu me lembro uma história, uma vez eu estava de férias e saiu uma nova forma de escrever a palavra mussarela com C cedilha, que aliás a gente tinha que falar C cedilhado. Nossa!
E aí eu estava de férias, abro num mar, assim, né? Falei, TV Cultura tem erro de português. E, na verdade, não era, né? A gente estava à frente do tempo, dizendo que no dicionário... só que a gente não foi enfático em falar, olha, agora estamos usando a palavra mussarela com C cedilhado porque o novo, porque vem do indígena, e aí as palavras foram, né, não sei o quê. Mas então a gente tinha essa preocupação e talvez até antes do tempo, né? Mas a gente era cobrado, qualquer coisa que a gente falar, olha, TV Cultura, vocês vão falar disso. Então a gente era cobrado, as pessoas... vocês falaram num programa para usar alho. Teve uma história assim, eu não posso usar alho, vocês deviam dizer que... né? E é interessante, porque quando eu fui para o Disney Channel, que tinha um departamento de compliance também, você tinha essa preocupação. Olha, eu lembro de uma matéria que a gente fez falando, olha, não se preocupem, aqui no Recife, vocês podem nadar, que nessa parte vocês não têm tubarão, vocês podem nadar tranquilo. Aí veio o departamento de compliance e falou, olha, não, tranquilo não, porque pode ter outros tipos de peixe que podem atacar as pessoas. Então, vocês não podem dizer genericamente. Então, foi interessante esse preparo que eu tive para... Eu tenho essa vigilância permanente, é uma coisa muito louca. 2 coisas que eu herdei ali da TV Cultura, essa vigilância do que eu vou falar, se eu vou... se não é uma coisa politicamente incorreta, como você se vai eu falar, estou né? desrespeitando. E também eu tinha uma coisa com chroma key. Tudo eu falava, não pode esse tom de azul. Vai estourar, não vai recortar. Eu tinha essa coisa do chroma key muito forte. E você já não ia nem poder usar essa... Exatamente, azul era proibido, Então, azul não, verde, né? Verde. Se a o gente como fazia era o verde, então justamente porque o azul estava mais nas roupas das pessoas. Jeans, principalmente, não tinha como fugir do jeans. Então, a gente fazia o que dava, o chroma key foi uma opção economicamente pensada, né? Porque a gente tinha um estúdio menor que tinha na TV Cultura, era o nosso, o resto era Puro Castelo na época, né? Então, a gente foi descobrindo muita coisa. E essa coisa do chroma é interessante, porque quando o Carlos Mariano e a Gisela Arantes vieram aqui, eu falei pra eles, porque hoje o pessoal fala, né? Porque hoje os filmes é tudo chroma e não tem cenário. Assim, vocês já faziam isso lá atrás. E o X-Tudo também na mesma pegada, né? Na mesma pegada, só que era uma câmera, né? Era um estúdio bem mais... rudimentar, vamos dizer assim, né? Com aquelas cabeças pesadas que eles ficavam e demorava. Gente, era uma loucura, né? Uma loucura aquilo ali. Mas você lembra de alguma história? Peraí. Tem outro depoimento também do Zé Luiz. Zé Luiz, fala um pouquinho aí da sua participação. Bom, na verdade eu trabalhava, né, como continuo trabalhando, na 89 a Rádio Rock, né? E aí um dia eu recebi telefonema da Maísa, que eu não conhecia, Maísa Zakzuk, explicando, olha Zé, sou diretor aqui do X-Tudo, você conhece? Eu conhecia, adorava, sempre adorei tudo que passava na TV Cultura, né? Eu simplesmente amava, né? E de várias formas, porque eu vivia a cultura, eu curtindo de várias formas, a minha memória da cultura lá atrás, antiga também, de futebol, da TV Cultura, com o Luiz Noriega, etc. E tal. E eu, como pai de 2 meninas, bebês que cresceram assistindo TV Cultura. E aí a Maísa Zakzuk me ligou e falando, olha, eu sou diretor do X-Tudo, a gente tem um quadro aqui que a gente gostaria de fazer um negócio diferente, assim, uma locução, né? E como eu sei que você tem muita facilidade com voz caricata e voz não sei o quê, você não quer vir conversar? Aí eu fui lá na TV Cultura conversar e comecei a fazer o X-Tudo. Então eu fazia o quadro chamado Arte, que é sempre um artista fazendo arte. Só que o que é legal desse quadro é que eu acho que ele à época, ele era muito inovador, porque ele trabalhava com o artista fazendo a arte dele, seja lá qual fosse, e uma locução que pontuava tudo, que contava a história. Hoje, quando você vê internet, mesmo TV, outras coisas, você vê muito isso. Uma locução comandando, né? As reações, o acting até, né? Da pessoa que está ali em cena. E contracenando, mesmo eu gravava depois de pronto o quadro e tal. Mas na época eu achava muito inovador. Então eu fiz o Arte,
Fiz também algumas participações dentro do próprio X-Tudo, tinha um quadro de cinema, e era alguém falando de cinema. E aí eu apresentava essa pessoa, falava, fulano de tal, ele vai falar de cinema, pum, e a pessoa aparecia e falava de algum filme. E a Maísa é tão querida que por algumas vezes eu entrei como eu mesmo. Então eu falava assim nesse negócio, agora o cinema tá ele que é isso, ele que é aquilo, locutor, não sei o quê, ele que na verdade sou eu, né, que era bom, e eu entrava falando de algum filme, né? Mas o que eu fiz mesmo, mais e principalmente, foi o quadro arte, né, que eu gostava muito. Trabalhar na TV Cultura nessa época era algo que honrava qualquer um, porque existia toda uma preocupação com o que se ia colocar no ar, né, com o que você ia colocar no ar. Então a primeira coisa que me fascinava lá era que tudo, né, eu passei também na TV Cultura por outros lugares, fiz o RG da TV Cultura, que a Soninha apresentava, e na ausência dela, por 2 meses eu fiz tal. Então, em tudo isso, existia muita preocupação. Tem até um professor, que eu não lembro o nome, agora prestaram até uma homenagem para ele, que era maravilhoso, ele andava sempre com o chapeuzinho dele, e toda dúvida a gente ia falar com ele, e qualquer dúvida de ser mais coloquial na linguagem, até onde você pode colocar vários cacos, desde que eles falem com o geral, né? Você nunca poderia ser específico com alguma coisa. Não sei nem te dar um exemplo, mas, por exemplo, sei lá, alguma expressão, né? Meu Deus! Eu evitava, porque você está falando em Deus, né? Então você fala assim, só vamos tomar cuidado, porque há pessoas que creem de uma forma, pessoas que creem de outra, pessoas que não creem. Então a gente precisa entender isso e não jogar de nenhum lado. Então eu substituía por o que aconteceu? Né? Uma coisa assim. Eu achava essa preocupação das coisas mais respeitosas com a audiência que a TV Cultura tinha. No X-Tudo foi muito legal, porque quando chegou o quadro, a Maísa explicou, olha, o quadro é assim, o artista vem, a gente tem uma câmera que enquadra ele, aí uma outra mostra os detalhes, tem uma câmera de cima, eu assisti, né? E eu assistia completamente mudo, né? A pessoa fazendo, recortava e tal. E aí vinha o texto, e eu seguia o texto. E foi super legal, porque no começo, eu comecei mesmo seguindo o texto. Tal. Depois, outro dia eu vi 2. Vi um que era bem primeiro. Então, a voz era, olá, você está assistindo o Arte. Agora vamos apresentar Fernando Vitolo. É Vitolo ou é Vítolo? Aí alguém falava para mim, isso não estava no texto. Ah, Vitolo. Ah, sim, é com tolo, olha que coisa. Então, esses improvisos começavam a entrar. E aí, quem estava comigo, às vezes a Maísa, às vezes outra pessoa, assim, a gente começava a rir a ponto de, às vezes, parar. Porque começava uma gargalhada, a gente tinha que parar, tal, tipo, tá lá no texto, Viviane é uma artista, agora ela vai fazer cartões de Natal, né? Cartões de Natal, sim, para isso você vai... Aí a pessoa saía de quadro. E eu não sabia que ela ia sair de quadro. Ela saía e falou, aonde ela foi? Gente, alguém me ajuda, por favor? A Vivi saiu, aí ela voltou. Ela voltou! O que ela está trazendo? Uma tesoura! Ela mostrava a tesoura, sem ponta, lembre-se disso. Então a gente começava a dar umas viajadas. E a gente teve muitos momentos na gravação do Arte de dar tanta risada a ponto de dar uma paradinha, aí eu pegava e continuava de lá. De tanto caco que você ia colocando, porque do primeiro ao último, a coisa foi não crescendo, como todo o programa, né? Quando você acha o caminho, ele cresce. Mas você lembra de alguma história do X-Tudo? Pode ser de bastidor, erro de gravação, algum caos, alguma coisa engraçada, alguma coisa triste. Sei lá, alguma história que você lembra que você acha legal compartilhar? Tinha uma época que a gente gravava piada, que a gente ria muito com as crianças, né? Era muito gostoso, era muito legal. A gente fez um quadro muito bacana chamado Mostre Seu Bicho na TV, e a produção disso era muito divertido, né? Mas o que eu queria retomar aqui, eu acho que foi, para mim, a gente foi até premiado, foi quando a gente foi gravar no Chile, o especial X-Tudo dos escoteiros, que eram 34 mil escoteiros reunidos numa só cidade, em 10 dias, em janeiro, da passagem de dezembro para janeiro. E foi um negócio maravilhoso fazer parte dessa equipe, assim, porque foi impecável. Não tinha uma briga, não tinha nada, eram 35 mil pessoas
E era uma oportunidade única que eu tive de entrar em contato com uma coisa que eu jamais teria, né? Então, acho que uma situação assim, vou tentar lembrar, mas engraçada, assim, eu acho que foi a oportunidade que eu tive de adentrar mundos, né? Então, a gente gravava como faz placa no CET. Quanto mais absurdo a gente tinha... E a matéria do lixo, né? Que foi a primeira reportagem que a gente fez com o Gerson de Abreu. Aquela abertura que tinha dele batendo a mão na claquete, né? Eu acho que tem muita coisa boa que aconteceu ali, né? Muitos amigos que ficaram, né? Mas por que acabou o programa? Essa pergunta tem que ser feita por um diretor de programação. Né? Olha, muito se falava assim, olha, vamos acabar enquanto ele é bom. Eu acho que foi um momento, né, de outras frentes se abrindo, e o programa, como eu te falei, acabou aquela parte de ficção por uma questão de verba, então vamos fazer o que dá. Então, antes que ele fique ruim, é melhor a gente tirar o time de campo, né? Foi uma decisão do então diretor de programação da época, e foi o que aconteceu, né? E qual que é o segredo para manter um programa 10 anos no ar? É essa parte que você falou de humor, ficção, conteúdo? É porque, assim, a fonte de informação é inesgotável, né, Fernando? Eu acho que trabalhar com informação, você vê em Fantástico, por exemplo. Qual é a fórmula? Porque ele trabalha com, a cada dia, uma informação de um jeito diferente. Então, não existia matéria igual nenhuma, reportagem nenhuma igual. E conhecimento é infindável. Eu acho que é isso. Né? E trabalhar para a família. Era um momento que você saía de lá leve. Depois que assistia, você saía leve, você tinha aquela sensação de aprendi alguma coisa e vou levar esse conteúdo, porque não era nada muito efêmero, você de fato aprendia. Você citou aqui uma coisa que você fez, uma receita. E que ficou na tua memória. Tem uma coisa de memória afetiva, mas que você ampliava de fato o teu conhecimento, né? Mas você se divertia. Nossa, pra caramba. E porque eu acho que a gente passava isso, a gente se divertia fazendo o programa. Tinha estresse? Claro que tinha, porque a gente tinha calendário para cumprir, a gente tinha edição, a gente não tinha verba, a gente tinha uma equipe até que enxuta, né, para a época, mas a gente conseguia fazer o que a gente queria, justamente porque a gente não era o programa mais olhado ali. Então, a gente inventava, tinha coisa que... falaram sobre isso? Foram fazer matéria de doação? Como, né? A gente fez matéria sobre cocô, sabe? Matéria sobre muita coisa que era mais difícil de lidar. E como a gente não tinha muito olho na nossa... uma vigilância muito eterna ali, né? A gente ousava. A palavra era essa. A gente ousava. Mas e agora? Vai focar na parte de... produções de livros infantis, você já tem 6, né? Na verdade, é um caminho, né? Desde 2000, eu escrevo para criança, justamente porque eu já escrevia para alguns quadros do X-Tudo, né? E essa escrever para criança foi nascendo, essa narrativa para criança foi nascendo ali do X-Tudo. Escrevi aquele quadro Quem é Você? Escrevia vários quadros. E aí foi um desejo de escrever livros, né? Que começou... da vontade de escrever o livro de receitas do X-Tudo, aí acabou não saindo, e desde o ano 2000 passei a escrever, concomitante à minha carreira de televisão, depois eu fui fazer outras coisas e tal, e agora virou uma fonte única de trabalho, é o que eu gosto de fazer, escrever para criança, e eu acho que eu uso muito do que eu aprendi no X-Tudo, da forma de escrever para a família, com humor, com informação. Acho que eu consigo misturar, e isso vem do X-Tudo, sem dúvida. Então, são 6 livros, cada dia eu penso num tema para escrever, que é o meu jeito, é o jeito que eu fui exercitando ali no programa, e pretendo escrever mais, pretendo viver disso. Eu falo que eu estou na terceira vida, né? Na primeira vida eu quase fui trabalhar com música, tive banda, tudo. Na segunda... tenho essa carreira de televisão que durou até mais ou menos 2015 e a partir disso eu passei a ser
Maísa, autora de livros para criança. Muito bom, Maísa. Pra gente fechar, o que você mais sente falta da época de X-Tudo? Eu acho que fazer matéria daquilo que eu quisesse. Então, eu inventava. Eu quero saber sobre como se faz azulejo hidráulico à mão. Então, partia da minha descoberta. Então, eu levava isso para o programa e essa pauta e a gente fazia. Então, as pautas nasciam da curiosidade. Então, eu sinto falta disso, de poder levar. Eu não tenho onde pôr esse conhecimento, né? Então, eu acabo pondo nos meus livros, né? Muito bom, mas eu queria te agradecer demais por você ter vindo aqui, compartilhado um pouquinho da sua história, um pouquinho aí da história do X-Tudo, que marcou tanta gente, inclusive a minha geração. Obrigado. Para mim foi uma delícia ficar lembrando, eu saio daqui emocionada, foi assim o ponto marcante da minha carreira, né? E fico feliz de quando eu ouço o depoimento das pessoas que as pessoas marcaram, para mim mexe muito. Obrigada. Imagina, eu que agradeço, fiquei Obrigada. feliz demais. E ó, se você nos acompanhou até aqui, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e comenta aqui o que você lembra aí do X-Tudo, né? Eu, por exemplo, lembrei dessa receita aí, que era com pêssego, com melão. O que você lembra dessa época? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber mais e eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau. Tchau, Maísa. X-Tudo! Olha eu mexendo aqui nos meus guardados na papelada, olha o que eu achei. Texto do X-Tudo, gravação 25/6/92, 7h30 da manhã. Eu tinha que acordar às 4 horas. Aí tá aqui, ó. Marcelo entra com um pano de prato para pegar uma mosca Kizune. Olha os textos todos aqui, tudo escrito, datilografado, como se dizia. Legal, né? Eu vou guardar, não vou jogar fora, não. Não vai para reciclagem, vai para ciclagem, vai ficar aqui.